Parece até que estamos sozinhos no mundo. Procuramos e não achamos referências. Parece até que estamos sozinhos. Sou o Elton, tenho 35 anos, sou gay, estou numa relação estável há 8 anos, moro com meu companheiro e também sou deficiente físico. Tenho distrofia muscular tipo cinturas, que é uma doença genética e degenerativa. Me chamo Natanael Olivia, tenho 24 anos, a minha orientação sexual é gay e a minha deficiência auditiva é em 2 homens ouvidos. Meu processo de aceitação em relação à orientação sexual e condição física foi bem complexo e demorado. Eu nasci e cresci numa cidade do interior, numa comunidade rural, onde as pessoas são bem conservadoras, onde existe uma religiosidade bem latente. E apesar de fazer parte de um lar com pessoas bem compreensivas, bem carinhosas, mas a maioria das pessoas que me rodeavam, os amigos, os conhecidos, eu sentia que eram bem preconceituosas nesse sentido. Eu saí do armário com 27 mas só fui assumir a minha cadeira de rodas com 32 anos por aí. Só fui postar foto nas redes sociais há 3 anos atrás, numa cadeira de rodas. A minha descoberta foi de fato bem tarde, né? E porque eu descobri a minha deficiência, eu já nasci com a deficiência auditiva, e nesse processo todo foi muito conturbado, porque eu fui uma criança sempre muito quieta, uma criança muito que eu não falava, não brincava, não conversava, e aí pra mim foi muito desafiador nesse começo, né? Porque eu fui começar a usar o aparelho auditivo, né, a partir dos meus 7 anos, né? E aí eu falei assim, aí a gente começa a ter aquele olhar para os meninos da escola, tudo começa com filme, com desenho animado e tudo mais. Então eu sempre queria ser sempre a menina do tudo mais. Então assim, eu falava assim, E assim, eu tenho um irmão, né, já que é 2 anos mais velho que eu. E aí ele tinha os brinquedos dele e eu tinha meus brinquedos, que a princípio era Barbie. Eu amava a Barbie era a minha paixão, né, até hoje é a minha paixão. Todo o preconceito contra LGBTs, ou a grande maioria deles, está pautado no machismo, né? Então a homofobia, ela está dentro do machismo, a transfobia não precisa, né, nem falar. Então a partir do momento que a gente nasce e cresce numa sociedade, num grupo machista, a gente vai reproduzir um preconceito com tudo que ameaça o que a gente chama aí, né, de masculinidade frágil. Então, por que a famosa POC afeminada ela sofre mais preconceito que o gay padrãozinho? Por que a travesti, a mulher trans, ela sofre muito mais preconceito que um homem trans, por exemplo? Porque tudo que é associado ao feminino é fraco, é frágil, é sensível, né? Tem várias associações aí que são colocadas em volta do feminino. Isso é muito antes da questão LGBT. Eu não me sinto inferiorizado por ser gay. Porém, por boa parte da minha vida, eu me senti inferiorizado por ser uma pessoa com deficiência, entendeu? Eu senti que eu podia menos por ser deficiente. Pensava erroneamente, mas pensava. Eu demorei algum tempo para me aceitar como deficiente. Eu não queria me ver como um menino deficiente e um menino gay. Não, eu queria ser um Natanael, eu sou, né, um ser humano, né? E aí, de fato, isso teve um peso muito grande em cima disso, né? Teve um peso. Se eu tive alguma dificuldade em relação a esse contato com a comunidade gay, foi por perceber que
os gays valorizam muito os padrões físicos, entendeu? Músculos, beleza. E eu sou um dos últimos a me encaixar nesses padrões, entendeu? Então, até você se sentir seguro o suficiente para perceber que isso não faz diferença nenhuma na sua vida, isso não te faz menor por não se encaixar nesses padrões, leva um bom tempo, entendeu? Só com a idade que você vai perceber que você não é menor do que ninguém, que você é apenas diferente, entendeu? Então, eu acho muito importante falar sobre isso, até pra gente levar nossa experiência para outras pessoas que passam por realidades semelhantes a nós. E aí, nesse período do bullying, eu queria me encontrar, ter alguma válvula de escape, sabe? Claro que a válvula de escape para mim era o livro, só que nem o livro não estava me ajudando mais. E aí eu comecei a me automutilar. A minha primeira foi a minha automutilação, né? E aí vou até mostrar a marca pra vocês, que eu tenho marca até hoje. Deixa eu só mostrar pra vocês. E aí foi automutilação e tudo mais. E aí eu comecei a me automutilar porque eu queria encontrar uma forma que eu podia, assim, coisar a minha dor, né? De aliviar a dor, né? Aliviar a dor. Além delas enfrentarem dois tipos de preconceito diferentes da sociedade, que é a LGBTfobia e o preconceito contra deficiências, elas enfrentam um preconceito também dentro da própria comunidade LGBT, porque elas são discriminadas por serem diferentes, muitas vezes por pessoas que não entendem o que é aquela deficiência, exatamente como a pessoa lida com aquilo, né? Então, são dois preconceitos diferentes, da comunidade em geral e dentro da própria comunidade LGBT. Eu falei assim, talvez eu seja assim, talvez eu não consiga, eu não faço parte mais desse mundo. E aí, nisso, eu comecei a me cortar muito, muito, muito. E aí eu peguei uma parte da veia, que essa parte da veia quase, eu perdi muito sangue, então eu fui ficando muito fraco. E aí, só que nisso, eu tinha tomado vários comprimidos, né? Eu tomei muitos comprimidos, eu fui comprimidos com... Na época eu tomei com vinho, né? Então aí foi uma mistura, né? Claro que depois disso, antes de quando minha mãe descobriu que eu estava me cortando no pulso, ela tinha me levado num psiquiatra, estava tomando remédio. E aí eu peguei esses remédios e tomei esses remédios e misturei os remédios com o da minha avó. E misturei remédio que, tipo assim, muitos remédios. E aí eu tomei. E nisso, com essa automutilação, me cortei muito porque foi de fato, eu pensei, falei assim, pra mim chega, hoje não dá. Que eu cheguei no hospital, eu lembro de um barulho, minha mãe gritando, desesperada. Imagina para uma mãe, né? Imagina como ela deve ter me visto, imagine o desespero de uma mãe, um filho dentro de um quarto sozinho. Imagina como que ela deve ter visto, né? Eu tava sangrando, provavelmente muito, sangrando muito. Eu acho que o fato da deficiência física ser abordada em filmes e em novelas, no geral, eu acho que ajuda muito. Eu só me preocupo muito quando abordam a deficiência da seguinte forma. Para a pessoa com deficiência ser feliz, ela tem que se reabilitar ou passar a andar no final do filme ou no final da novela. Ela não pode casar ou não pode ter um feliz para sempre na condição que ela está, entendeu? Como deficiente visual, ou como surda, ou como deficiente física. Eu acho que com certeza personagens PCD são muito mais representados no universo heterossexual, né? Tô falando de cinema aqui. Logo de cara você já consegue ver muitos filmes que são bastante emblemáticos, que ganharam Oscar e tudo mais. A academia adora premiar atores que fazem algum tipo de mudança ou se transformam para um personagem. Então a gente tem aí
O Meu Pé Esquerdo, o Daniel Day-Lewis ganhou Oscar, tem Rain Man, tem Forrest Gump, tem A Teoria de Tudo, sobre o Stephen Hawking. Então, eu acho que o meio heterossexual, com certeza ele é muito mais representado no cinema. Os poucos filmes que eu encontrei são filmes muito independentes, que acho que nem devem ter tido nenhum tipo de distribuição, e eu acho que isso é um reflexo muito da representatividade dessas pessoas. Então, se já existe preconceito dentro do meio cinematográfico, eu não estou falando dentro do meio das pessoas, né, mas estou falando principalmente de público. Se já existe esse preconceito, imagina você tratar sobre questões LGBTQIA+, com pessoas PCD. Aí a gente tem um preconceito elevado a uma potência ainda maior. O mundo ideal para mim seria ser o que você quiser ser. Um mundo onde tivesse mais pontes e menos muros, sabe? Onde ninguém fosse ridicularizado ou excluído de determinados espaços ou grupos por suas características físicas ou por sua orientação sexual. Ninguém precisa ter pena.